E aí, seus caóticos? Dando continuidade ao vídeo anterior, vamos fazer aqui mais uma bateria de questões. Vou fazer mais 4 questões nesse vídeo de hoje. E aí a gente tem o seguinte, eu escolhi essa questão aqui justamente porque ela é meio que uma pegadinha do livro, né? Ela te dá um vetor V ali qualquer, e te pede um vetor ortogonal a V, um vetor unitário ortogonal a V e um vetor de módulo 4 ortogonal a V. A questão é o seguinte, são infinitos os vetores que são ortogonais a outro. Infinitos. Não tem como a gente determinar, nem tem como a gente dar a resposta que o livro quer. Quer dizer, até tem, mas aí tu tem que chutar muito bem a solução do livro. Tá? Como é que a gente faria essa questão de uma maneira bem geral? Seguinte, se eu quero um vetor ortogonal a V, eu estou procurando um vetor cujo produto escalar com V dá zero. Então eu vou escolher um vetor genérico U e vou dizer que ele tem coordenadas x, y e z. Só para simplificar, né? Poderia ser o x, o y, z, o 1, o 2, o 3, né? Então assim, eu escolhi x, y, z só para exemplificar e simplificar a notação. Daí o seguinte, ó, um vetor ortogonal a V é aquele que, quando eu faço o produto escalar, vai dar zero. Ou seja, pego o x, o y, z, produto escalar com 2 menos 1 e 1, isso aqui tem que dar zero. Então vamos lá, coordenada, o produto de coordenada a coordenada, somando elas. Então, x vezes 2, 2x, y vezes menos 1, menos y, z vezes 1, z. Isso aqui dá igual a zero. Então eu fiquei com uma única equação com 3 incógnitas, então, que é um sistema inconsistente. Ele é possível, porém indeterminado. Eu não consigo determinar de maneira inequívoca um só terno de reais que faça com que isso aqui seja zero. E é justamente isso mesmo que a questão quer. Então eu preciso aqui determinar, para determinar um vetor ortogonal eu vou ter que chutar, entendeu? Só que a gente não pode chutar qualquer coisa, porque esses valores reais eles estão associados, tá? Então veja, se eu tenho 3 incógnitas e uma equação, eu tenho 2 graus de liberdade, né? 3 menos 1. 3 incógnitas, uma equação, 2 graus de liberdade. Então significa que duas dessas coordenadas sempre serão livres e a terceira vai ser sempre determinada em relação às outras duas. Tá? Isso vocês vão fazer muito quando vocês tiverem capítulo, por exemplo, do livro Equação Vetorial do Plano, por exemplo. Sempre vai aparecer, isso aqui é um plano, inclusive. Isso aqui é a equação de um plano. Então sempre vai aparecer uma equação e tu não tem como determinar exatamente qual é o vetor normal aquele plano, algo do tipo. Mas tu tem como saber a relação entre aqueles valores. Tu não vai chutar todos os três. Tem que ver quantos graus de liberdade tu tem. Então se tu tem 3 equações e uma incógnita, isso te dá 2 graus de liberdade. Então são 2 valores que tu pode chutar. O resto tem que ser determinado. No caso aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Se z for um parâmetro livre e y for um parâmetro livre, o x está pré-determinado. O 2x vai ser igual a y menos z, ou x vai ser igual a y menos z sobre 2. Então, eu chuto um valor de x, de y, chuto um valor de z. O de x vai ser pré-determinado em relação a esses dois. Não tem como fugir disso aí. Eu não consigo chutar os 3 valores. Então, por exemplo, seguindo o exemplo do livro, digamos que tu escolhe que z é igual a menos 1 e y é igual a 1. Quanto é que vale o x? O x obrigatoriamente vai ser 1 menos 1 dividido por 2. Isso aqui vai dar 1 mais 1, 2 sobre 2 dá 1. Então, o teu vetor, um vetor possível U, vai ser 1, 1, menos 1. Que é a resposta que está no livro, mas ela é uma das possibilidades. Né? Não, você não precisaria ter escolhido ela. Então não fique pensando, onde é que eu errei? Por que escolheu aquele número e não escolheu outro? Cara, é aleatório. Você escolhe e o resto você determina. Um deles, no caso, uma incógnita, você determina escolhendo duas. Então, por exemplo, se eu tivesse escolhido z igual a 2 e y igual a 5, obrigatoriamente o x seria 5 menos 2 sobre 2, 3 meios. Então, meu vetor u, que vale 3 meios
5 e 2 também é ortogonal a V. Para isso, basta que tu faça produto escalar aqui com esse aqui, ó. 3,5 vezes 2 vai dar 3. 5 vezes menos 1 dá menos 5. 2 vezes 1 dá 2. Então vai ficar 3 menos 5 mais 2. 0. Entendeu? Então é ortogonal. Beleza? Então a escolha é aleatória. Uma delas tu vai ter que determinar em relação às outras duas. As duas escolhas são aleatórias. São 2 graus de liberdade. Tá, e por que eu escolhi o x? Aqui eu escolhi porque eu quis. Tá? Você pode escolher outro parâmetro. Por exemplo, tu quer que o z seja o parâmetro determinado e o x e o y sejam livres. Então a gente teria o seguinte, ó, o z seria igual a y menos 2x. Pronto. Então quaisquer que sejam os valores que tu escolher para x e y, o do z está pré-determinado. Por exemplo, se o x for 1 e o y for 1, o z vai ser o quê? 1 menos 2 vezes 1. 1 menos 2 dá menos 1. E aí a gente retorna aquele vetor original ali, ó. Entendeu? Então, independente do jeito que tu escolher, tu vai ter uma equação diferente se tu quiser que o z seja o que depende dos outros dois, se tu quiser que o y seja o que depende, se tu quiser que o x seja o que depende. Tu vai ter 3 equações diferentes, mas elas vão te gerar sempre o mesmo terno de números. Então, tu sempre vai ter a mesma sequência, então serão os mesmos vetores. Tá certo? Por exemplo, ó, se eu tivesse dito que, não, eu quero que o x seja 3,5 e o y seja 5. Então, quanto é que é o z? 5 menos 2 vezes 3 meios. 2 vezes 3 meios dá 3, né? E 5 menos 3 dá 2. Então, tu recupera aquele outro terno de vetores ali, de componentes ali. Então, beleza? Então, é basicamente essa ideia. Por isso que eu escolhi essa questão, para deixar claro isso, que são infinitas possibilidades e tu tem 2 graus de liberdade. Tu vai escolher 2 parâmetros e sempre vai determinar o terceiro em relação àquele parâmetro. Não é um parâmetro livre, né? Um parâmetro sempre vai depender de outros 2 parâmetros livres, né? São só 2 graus de liberdade. Beleza? Então, basicamente isso. Eu vou deixar a sugestão do livro só para a gente poder trabalhar a questão sem se perder e sem divagar muito, tá? Mas qualquer valor de y e z que você escolhesse e achasse o x e etc para y ou etc para z, qualquer valor ia te dar um terno de números, esse terno seria ortogonal a v, porque o produto escalar com v daria zero, e tá tudo bem, entendeu? Então são infinitas possibilidades. Mas vamos ficar com esse aqui, que é a solução do livro, só para a gente entender como é que a gente faz o resto. Então agora eu quero um vetor unitário ortogonal a v. Então ó, eu já tenho o vetor ortogonal a v, que é esse aqui. Então, para ter o vetor unitário, eu preciso do versor. E como é que eu faço o versor? Eu pego o vetor, divido pelo seu módulo. Então, qual que é o módulo? Né? Então, vamos lá. Módulo de u é igual a raiz quadrada da componente em x ao quadrado, componente em y ao quadrado, componente em z ao quadrado. Então, vai ser a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar 1 mais 1 mais 1, 3, né? Então, o módulo de u é a raiz de 3. Então, o versor u é pegar o vetor u e multiplicar por 1 sobre raiz de 3, ou seja, dividir as componentes por raiz de 3. Então, eu vou ter na primeira componente 1 sobre raiz de 3, na segunda componente 1 sobre raiz de 3, na terceira componente menos 1 sobre raiz de 3. Beleza? E aí quando ele pergunta, ó, um vetor de módulo 4 ortogonal a V. Eu não já tenho um vetor unitário? O módulo é 1 já. Então se eu quero um vetor de módulo 4, eu pego o unitário e multiplico por 4. Bem simples. Então, de cara, um vetor 4, o chapéu, ele é um vetor que tem módulo 4, porque o chapéu tem módulo 1. Então, ele seria 4 sobre raiz de 3, 4 sobre raiz de 3, menos 4 sobre raiz de 3. Se vocês utilizassem qualquer outro exemplo, faria a mesma coisa. Achei
um outro vetor que é ortogonal a V. Fiz ali o produto escalar direitinho e realmente dá zero. Então pegou aquele vetor. Tu quer o vetor unitário? Primeira coisa, tu pega o módulo do vetor e daí tu pega as componentes do teu vetor e divide pelo módulo do teu vetor. Achou unitário. Ah, não, eu quero um vetor de módulo 4. O que tem que fazer? Pega o unitário e multiplica por 4. Tá? Digamos, por exemplo, que não existisse essa informação aqui. Ó. Se não existisse isso aqui, e tu tivesse um vetor ortogonal a V e quisesse um vetor de módulo 4, aí ia ser um pouquinho mais complicado, porque o vetor que tu achou anteriormente, ele pode não ter módulo unitário. Então, teria que pegar aquele vetor, dividir pelo módulo dele e multiplicar por 4. Então, sempre tu vai acabar precisando fazer esse passo intermediário, que é pegar o vetor, achar um unitário, e daí tu achar o múltiplo dele. Então, eu quero um vetor de módulo 10. Então, pega aquele vetor, acha um unitário, acha um versor, e daí tu multiplica por 10. Aí tu vai ter o vetor de módulo 10 desejado. Entenderam a ideia? Basicamente é o seguinte, eu trouxe essa questão justamente para vocês não achar que por que a questão, por que o livro escolheu só aquela solução. Ele escolheu só aquela solução porque ele gostou daquela solução. Você poderia ter escolhido qualquer outra e ainda assim daria certo. Tá? Não necessariamente o gabarito tem que bater ali com o do livro nessa questão aqui. Tá? Vamos para a próxima. Eu trouxe essa questão aqui de demonstração. Tem muitas questões no livro que pedem demonstração, então é bom que a gente já comece a treinar. Né? No caso, a gente tem o seguinte. Demonstrar que, sendo o V e W vetores 2 a 2 ortogonais, ou seja, U ortogonal a V, V ortogonal a W, U ortogonal a W. Então, eles são 2 a 2 ortogonais. Sempre que isso acontecer, mostre que isso aqui é verdade. Eu vou mostrar esse aqui, porque mostrando esse aqui fica fácil de mostrar. Esse aqui é basicamente cortar um pedaço ali. Tá? Então eu vou fazer uma demonstração só que vai valer para os dois ali, depois vocês adaptam. Então a gente tem o seguinte, ó. Módulo de U mais V mais W ao quadrado é igual quadrado do módulo de U mais quadrado do módulo de V mais quadrado do módulo de W. A gente pode fazer o seguinte, ó. Lembrem que o produto escalar de um vetor por ele mesmo é igual ao seu módulo ao quadrado. Então, se a gente tem o seu módulo ao quadrado, módulo ao quadrado, módulo ao quadrado, a gente tem que pensar que a gente está buscando o produto escalar de um vetor por ele mesmo. Né? É a saída mais óbvia. Então, nesse caso, a gente vai entender o seguinte, ó, que o módulo de U mais V mais W ao quadrado, a gente tem que encarar como sendo o produto escalar de U mais V mais W por ele mesmo, certo? Então a gente vai desenvolver esse lado aqui. Então, ó, U vai multiplicar U, então U escalar U, mais U vai multiplicar V, mais U multiplicando W. Agora vamos com V. V multiplica U, mais V multiplica V, mais V multiplica W, mais W multiplica U, mais W multiplica V, mais W multiplica W. Beleza. Então, a gente já tem isso aqui. E daí é o seguinte, ó, vamos lá. U, produto escalar com U, é o módulo de U. O produto escalar com V é o módulo de U, módulo de V, cosseno do ângulo entre eles. Como eles são 2 a 2 ortogonais, né, U com V, U com W, V com W, o ângulo é sempre 90 graus. Então aqui eu tenho cosseno de 90 graus. Só que o cosseno de 90 graus é zero. Né? Então todo esse produto cruzado aqui vai ser zero. Então eu não vou mais considerar os produtos cruzados. Então, por exemplo, U com W, módulo de U, módulo de W, cosseno de 90, zero. Então todos os produtos cruzados são zero. Então aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero e aqui é zero. Certo? Então sobra o quê? Sobra V com V, que é o módulo de V ao quadrado, e sobra W com W, que é o módulo de W ao quadrado. E está aí demonstrada a nossa relação. Então veja que isso aqui só é verdade justamente porque eles são 2 a 2 ortogonais. Então todos os produtos cruzados aqui ia dar zero, então eu pude eliminar e chegar nessa conclusão. Então, para vocês
demonstrar isso aqui é mais fácil ainda, né? Porque tu vai ter só U mais V com U mais V. Vai desenvolver e vai mostrar a mesma coisa. Beleza? Tranquila essa, né? Vamos para a próxima. Bom, bora determinar ângulo entre vetores. A gente não fez nenhuma questão desde aquela aula de ângulo entre vetores, né? Questão do livro mesmo. Então vamos fazer agora. Então é o seguinte, determinar o ângulo entre os vetores. Aí a gente vai usar a definição mesmo do produto escalar. Né? Então se o produto escalar com V é o módulo de U, módulo de V, cosseno do ângulo entre eles, então a gente faz o contrário, isola o cosseno, e uma vez que isolou o cosseno, a gente acha o ângulo, desde que o ângulo esteja entre 0 e π radianos, né? O ângulo tem que ser entre 0 e 180 graus, que é o ângulo entre vetores. O ângulo entre vetores sempre está entre 0 e 180 graus. Então, bora. O escala V. Então, eu tenho 2 menos 1, menos 1. Produto escalar com menos 1 e 2. Isso aqui tem que ser igual ao módulo de U. Ó, daí o módulo de U é o quê? Raiz quadrada do somatório do quadrado das componentes. Então vai ser 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Isso aqui é o módulo de U. Agora, multiplica isso pelo módulo de V. Qual que é o módulo de V? Menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz, né? Vezes o cosseno de alfa. Então, eu vou separar aqui com parênteses para não complicar as coisas. Daí a gente tem o seguinte, ó. Produto escalar, multiplica as componentes, soma o resultado, né? Então, 2 vezes menos 1, menos 2, mais menos 1 vezes menos 1 dá 1, mais menos 1 vezes 2 dá menos 2. E aqui a gente tem o quê? 4, 1 e 1. 4, 5, 6. Então a gente tem raiz de 6. Aqui do mesmo jeito, né? 1 mais 4 vai dar 6. Então aqui tem raiz de 6. Cosseno de alfa. Então, menos 2 dá menos 4, mais 1 dá menos 3. Então, menos 3 é igual a raiz de 6 vezes raiz de 6 é raiz de 36, que vale 6. Então, 6 cosseno de alfa. Logo, cosseno de alfa é divide os dois lados por 6. Então, vai dar menos 3 sobre 6. Simplifica, menos meio. Bom, se o cosseno de alfa é menos meio, é porque alfa é o arco cujo cosseno é menos meio. E a gente sabe, né, dos ângulos notáveis que o cosseno, se o cosseno fosse meio, a gente tem 60 graus. Como o cosseno é menos meio, então a gente tem 180 menos 60, 120 graus. Então, alfa é igual a 120 graus. Beleza? Bora para a letra B. Aqui eu já vou jogar direto na fórmula, né? Cosseno de beta vai ser U escala V, módulo de U, módulo de V. É a mesma coisa, produto escalar, só que agora eu já isolei direto o cosseno de alfa, né? Vai ser menos poluído. Então, U agora é 1, menos 2 e 1. Produto escalar com menos 1 e 0, dividido por módulo de U. Tá? Vamos calcular por fora. Módulo de U é raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso que vai dar raiz de 6 de novo. E o módulo de V? O módulo de V é raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso que vai dar raiz de 2. Beleza? Bora. Produto escalar agora, né? Esse com esse, soma com esse com esse, soma com esse com esse. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. 1 vezes 0 dá 0. Aqui vai dar raiz de 12, que vai ser igual a menos 3 sobre raiz de 12. Bem, se ficar assim, ninguém vai saber que ângulo que é esse, né? Vamos dar uma ajeitada aqui. Menos 3 eu vou deixar quieto. Raiz de 12, se fizer uma fatoração, vai dar 4 vezes 3, né? 12 é 4 vezes 3. Então vai ser raiz de 4 vezes raiz de 3. E raiz de 4 é 2, né? Então eu vou ter 2 raiz de 3. Então eu vou ficar com isso aqui, ó. Menos 3 sobre 2 raiz de 3. Beleza, agora eu faço uma racionalização. Multiplico em cima e embaixo por raiz de 3 e vejo o que dá.
Aqui eu tenho menos 3 raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Da raiz de 3 vezes 3, raiz de 9, que é 3, né? Então, esse 3 divide com esse 3 dá 1. Então, sobra menos raiz de 3 sobre 2. Bom, beta, então, é o arco cujo cosseno vale menos raiz de 3 sobre 2. E daí é o seguinte, qual é o ângulo cujo cosseno é menos raiz de 3 sobre 2? Bom, se o cosseno fosse raiz de 3 sobre 2, o ângulo notável é 30 graus. Só que como é negativo, aí é 180 menos 30. Vai dar 150. Então, o arco cujo cosseno é menos raiz de 3 sobre 2 é 150 graus. Lembrando, tem outros arcos que têm esses mesmos cossenos, mas a gente sabe que o ângulo entre vetores tem que estar entre 0 e 180 graus. Então, a resposta é realmente 120 e 150. Joia? Para finalizar, vamos resolver essa daqui, que tem algumas muito parecidas com essa, então é bom a gente ter uma ideia de como que resolve para poder resolver as que são semelhantes, né? Aqui a gente tem o seguinte, seja o triângulo de vértices A, B e C. Determine o ângulo interno ao vértice B. E determine o externo também. Bom, vamos lá. A gente tem um triângulo aqui, ó. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto C. Tá, onde tá não interessa. Quem que é. Tu pode escrever A embaixo, B em cima, C, ou C ou B na direita, esquerda. Não interessa. Tá? Aí a gente tem o seguinte, a gente quer o ângulo interno ao vértice B. Então a gente quer esse ângulo aqui. Vou chamar de alfa mesmo. Como é que a gente determina esse ângulo? Usando os conceitos que a gente está estudando. Produto escalar, né? Então veja, esse ângulo é o ângulo entre esse vetor e esse vetor. Tá? Então, o alfa é o ângulo entre o vetor BA e o vetor BC. É basicamente isso. Então, o cosseno de alfa vai valer o quê? Produto escalar de B com A e B com C, dividido pelo módulo de BA, módulo de BC. Beleza. Então, a gente precisa determinar quem são BA e BC e seus módulos, né? Então, vamos lá. BA, vetor que nasce em B e termina em A, é igual a menos B. Né? Nossas aulas lá iniciais de vetores. Então, A menos B é o quê? Subtração componente a componente. 3 menos 2 dá 1. 4 menos 3 dá 7. Presta atenção no sinal. E 4 menos 4 dá 0. E qual que é o módulo de BA? É a raiz quadrada do somatório componente a componente. Né? As componentes ao quadrado. Então, 1 ao quadrado dá 1. 7 ao quadrado dá 49. Então, 1 mais 49, 50. Então, o módulo é raiz de 50. Mesma coisa agora para BC. BC. BC é igual a C menos B. Então, vamos lá. 6 menos 2 dá 4. 0 menos 3 dá 3. 4 menos 4 dá 0. Módulo de BC. Raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que é 0. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, 16 com 9 dá 25, raiz quadrada de 25 é 5. Beleza, a gente já tem tudo que a gente precisa para fazer o cosseno de alfa. O cosseno de alfa é o produto escalar BA-BC. Isso a gente não fez, né? Vou fazer agora. BA. Cadê BA? BA está aqui. 1, 7 e 0. Produto escalar com BC, 4, 3 e 0. Dividido pelo módulo de BA, módulo de BC. Beleza. Então aqui a gente vai ter o seguinte. Ó. 1 vezes 4 é 4. 7 vezes 3 dá 21. 0 vezes 0 é 0. Vou ficar com 5 raiz de 50. Isso aqui vai dar o quê? Ó? 4 mais 21 dá 25. 25 dividido por 5 é 5. Então eu fiquei com 5 sobre 50. Quer dizer, 5 sobre raiz de 50. Mesma coisa da questão anterior. Se ficar desse jeito, a gente não vai conseguir descobrir quem que é o alfa. Né? Então eu vou arrastar um pouquinho para cima para a gente racionalizar isso aí. Então, o que a gente tem? Cosseno de alfa é igual a... Vamos lá, raiz de 50. 50 é 25 vezes 2. E 25 é um quadrado perfeito. Então, eu vou ficar com 5 sobre raiz de 25 vezes 2. E a raiz de 25 é 5, né? Então, cai fora da raiz. Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. 5 dividido por 5 dá 1. Então, eu tenho 1 sobre raiz de 2. Agora, eu racionalizo.
eu já poderia ter racionalizado daqui, mas aí eu teria mais conta. Eu acho, não sei também. Teste aí e me diz como é que você racionalizou isso aí. Então, beleza, aqui a gente tem o seguinte, ó, raiz 2 vezes raiz de 2 dá 2, né? Então, eu tenho que o cosseno de alfa é raiz de 2. Então, alfa é o arco cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2. Dentro do intervalo 0 a 180 graus, esse alfa vale 45 graus. Então, deixa eu diminuir aqui um pouquinho a tela para a gente voltar aqui no nosso triângulo. Então, a gente sabe que o alfa vale 45 graus. Bom, se esse é o ângulo interno ao vértice B, qual que é o externo? Então, o beta é o suplementado alfa, né? O que falta para o alfa de 45 graus chegar em 180 graus. Então, é 135 graus. Então, o beta vale 135 graus. Beleza, pessoal? Foram essas aí mais 4 questões. No próximo vídeo vamos ter mais questões de produto escalar. São 50 na lista. Então ainda tem alguns vídeos para eu selecionar uns 4, 5 por vídeo, para a gente ir fazendo e ganhando mais intuição com o produto escalar antes da gente mergulhar em produto vetorial, né? Lembrar que o livro ele é escalonado. Então assim, quando tu chega em produto vetorial, tu tem que ter dominado muito bem a ferramenta anterior. Porque senão, em alguns conceitos, vai ficar perdido. Por isso que tu tem que estar bem afiado. Então a gente vai trabalhar bastante questão para a gente chegar no produto vetorial bem mais firme, beleza? Como sempre, não deixa de curtir esse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se precisa de uma solução de uma questão que você não está conseguindo fazer, pode pedir também, que eu respondo ali no comentário ou faço um vídeo especial em separado. Beleza? A gente se vê por aí. Obrigado por apoiar o canal e até mais.